Olá, sou o professor Thales e nessa aula a gente vai estudar de forma mais detalhada o famoso problema do barquinho que quer atravessar um rio de uma margem a outra. Lembrando aqui sempre do princípio da independência dos movimentos, quando nós temos um movimento composto que pode ser entendido como sendo a composição de dois movimentos independentes. Nesse primeiro exemplo, a gente vai ver o que muda a correnteza. O que muda se a correnteza estiver mais fraca ou se ela estiver mais forte. Qual dos barquinhos você acha que vai atravessar primeiro? Qual que está mais rápido? O que a gente pode afirmar sobre a distância percorrida por cada um dos barquinhos? Bom, eu vou colocar valores numéricos e a gente vai fazer alguns cálculos para você entender na prática qual que é o resultado disso. Começando aqui pela correnteza fraca. O barquinho vai sempre manter a sua orientação diretamente para a margem oposta, então ele não vai fazer nenhum tipo de curva para tentar compensar a correnteza, e eu vou dizer que a velocidade relativa dele, a velocidade em relação às águas, ou se você quiser chamar velocidade própria do barquinho, é de apenas 1 metro por segundo. Vou colocar valores fáceis para facilitar as nossas contas. E também que a correnteza ficará para a direita, descendo o rio, e com valor de apenas 2 metros por segundo. Então aquele 1 metro por segundo é a velocidade fornecida pelo motor do barquinho, tá? Você pode chamar de velocidade própria ou velocidade em relação à água. E os 2 metros por segundo é a velocidade que a correnteza vai arrastá-lo para a direita. Mas para você descobrir o tempo de travessia, eu preciso também te dizer a largura, né? Qual que é a distância de uma margem à outra. Vamos supor que essa distância é de apenas 4 metros, um rio bem fininho, só para facilitar mesmo as nossas contas. Então aqui eu tenho 4 metros. E aí, de cabeça, quanto tempo leva para o barquinho completar essa travessia? Bom, se você já está pensando em calcular velocidade resultante, nada disso. A ideia daqui é separar os movimentos. Então uma coisa é um movimento que acontece na vertical, ou de sul para norte, se você preferir assim, e outra coisa é o movimento na horizontal, leste-oeste, ok? Então, o fato dele ser empurrado para a direita não afeta em nada esse movimento de avançar para frente em direção à margem oposta. Para descobrir o tempo, é só você olhar para a distância vertical, 4 metros, e para a velocidade nessa mesma direção, de 1 metro por segundo. De cabeça, 1 metro a cada segundo, 2 metros em 2 segundos, 3 metros em 3 segundos, 4 metros após 4 segundos. Então ele vai levar apenas 4 segundos para chegar na margem oposta. É claro que ele não foi em linha reta, porque a sua velocidade total acaba ficando aqui na diagonal. Você realmente precisaria fazer um Pitágoras para descobrir a velocidade resultante desse barquinho. Basta fazer aqui a soma dos vetores. O meu vetor velocidade resultante, vou fazer aqui na cor verde, vai ficar nessa direção diagonal, com o valor que dá para fazer aqui de cabeça também com Pitágoras. 2 ao quadrado vai dar 4, mais 1 ao quadrado vai dar 1. 4 mais 1 fica 5, tira a raiz, vai ficar a raiz de 5. Então essa seria a velocidade resultante, ó, raiz de 5 metros por segundo. E a trajetória de fato do barquinho seria exatamente nessa direção diagonal. Vamos fazer aqui do ladinho, ó. Segue nessa diagonal, vai parar mais ou menos por aqui, ó. Esse vai ser a posição final, né, o destino do barquinho. Ele não consegue chegar exatamente do lado oposto, porque ele foi sendo carregado pela correnteza e acaba chegando, na verdade, nessa posição que eu estou marcando com valor de X. Só que não importa o quanto que ele andou para o lado direito, né, descendo o rio, o quanto que a correnteza empurrou ele. Leva 4 segundos, porque ele tem que atravessar 4 metros com velocidade de 1 metro por segundo. Ah, professor, então o que eu poderia calcular aqui com essa velocidade resultante? Bom, daria para você descobrir essa distância resultante, né, esse dr que eu vou chamar. Qual foi a distância total percorrida por ele? Foi só 4 metros? Não. A distância total não foi só 4 metros, porque ao mesmo tempo que ele avançou 4, ele foi empurrado para o lado quantos metros? Vamos fazer aqui de cabeça? Dá uma olhadinha nessa distância percorrida horizontalmente. Faz aí de cabeça. Ele não demorou 4 segundos? E qual que é a velocidade dele nessa direção? 2 metros por segundo. Então, de cabeça, se são 2 metros a cada segundo, ele demorou 4 segundos. Então, para a direita, foi exatamente 2 metros, mais 2 metros, mais 2 metros,
mais 2 metros, 8 metros. 2 metros por segundo vezes 4 segundos vai dar 8 metros nessa distância ao longo do rio. Então aqui eu marco 8 metros. E caso você queira descobrir a distância resultante, é só também usar um teorema de Pitágoras. Faz aqui, ó. Pega esse cateto, toda essa distância que é de 4 metros. Aqui, claro, eu estou ignorando o tamanho do barquinho, tá? Então você pode estar achando um pouco estranho, porque os 4 metros seria, na verdade, tudo isso, né? E a distância resultante seria, na verdade, tudo isso. É que meu barquinho ficou um pouco exagerado, né, em relação ao tamanho do rio, mas ignora esse tamanhozinho do barco, como se ele não estivesse ocupando todo esse espaço, tá? Como se ele realmente começasse dessa margem e fosse diretamente até a outra margem. Então a gente teria todo esse lado que é de 4 metros, todo esse lado que é de 8 metros, faz um teorema de Pitágoras com os catetos 4 e 8, simples assim. Dá para fazer também de cabeça, né? 4 ao quadrado vai dar 16, certo? 8 ao quadrado vai dar 64. 64 mais 16 vai dar 80, certo? Então vai ficar aqui raiz quadrada de 80 metros. Mas sendo bem sincero, dificilmente a questão vai perguntar essa distância que ele percorreu, né? Isso não é geralmente um dado muito relevante. Em geral, ele pode perguntar qual foi o tempo de travessia, o quanto que ele foi arrastado. Então é bom você saber que ele leva 4 segundos, ó. Ele chega aqui no instante t igual a 4 segundos. Ao mesmo tempo que ele avançou 4 metros para frente, ele foi arrastado 8 metros para o lado. Se ele perguntar alguma coisa na diagonal, aí sim você tem a velocidade resultante na diagonal e também a distância resultante na diagonal, que poderia ser encontrada também como velocidade vezes tempo, né? Então, ao invés de raiz de 80, eu poderia ter colocado raiz de 5 vezes 4, né? Vai dar no final a mesma coisa. Deixa eu até corrigir aqui, ó, ficou esquisitão, né? Vai ficar, na verdade, raiz de 5 vezes 4, ou 4 vezes raiz de 5, que é só velocidade vezes tempo nessa direção diagonal. Ok, acho que então foi tudo calculado. Qualquer pergunta que aparecesse você já teria respondido. Na dúvida, se não conseguisse fazer de cabeça, era só ir para o cantinho da folha e usar velocidade igual a distância sobre o tempo, ou distância igual a velocidade vezes o tempo. Agora, o que iria mudar? Pensa comigo. Qual seria a diferença se a velocidade da correnteza fosse maior? Então, na figura de baixo, eu vou apenas tornar a correnteza mais rápida. O barquinho vai ser o mesmo. Então, essa velocidade para frente de 1 metro por segundo, que seria a velocidade dele em relação à água, ou a velocidade própria do barquinho, continua de 1 metro por segundo, e a largura do rio ainda será de 4 metros, simples assim. Só que na velocidade da correnteza, vamos aumentar de 2 para 3, olha só. Então vai ser toda essa velocidade aqui para a direita. Aí a questão vai e te pergunta, será que vai demorar mais ou menos tempo para esse barquinho atravessar? E a resposta é nenhum dos dois. Não demora nem mais e nem menos tempo. Por quê? Porque a velocidade que importa na travessia é essa velocidade que está na direção da travessia. Se nessa direção vertical ele continua a 1 metro por segundo, então para atravessar 4 metros, continua dando 4 segundos. Caramba, professor, estranho, né? Eu sei, é estranho, parece estranho, mas pensa comigo, a correnteza só empurra ele para o lado, não vai empurrá-lo nem para frente e nem para trás, então não vai nem ajudar e nem atrapalhar na travessia. A única diferença é que ele vai ser ainda mais arrastado durante esse intervalo de 4 segundos. Vamos fazer aqui de novo a velocidade resultante e a distância resultante. Colocando aqui um Pitágoras com as velocidades, ficaria 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que fica 10, né? E depois tira uma raiz, então essa velocidade fica raiz de 10 metros por segundo. Opa, já deu maior, tá vendo? A velocidade resultante aqui é maior, o que faz todo sentido. Já que a correnteza está mais rápida, ele acaba saindo com mais velocidade, né? Dá até para comparar aqui os tamanhos. Olha para o tamanho dessa velocidade resultante antes, olha o tamanho desse vetor e olha agora o tamanho desse vetor. Certamente ele está mais rápido, só que isso vai alterar o tempo de travessia? Não, porque ele só ficou mais rápido para o lado e não mais rápido para frente. Não mudou nada na questão de tempo de travessia. Vamos fazer algumas continhas aqui de novo. Primeiro vamos traçar a trajetória dele. Ele vai seguir nessa direção bem diagonal. Olha como ele chega realmente
mais distante em relação ao ponto inicial. Vou marcar aqui o X, que é o ponto em que ele chega. E essa distância ao longo do rio certamente foi aumentada. Faz aí de cabeça, vamos calcular o quanto que ele foi arrastado pelo rio. Lembrando que o tempo de travessia continua 4 segundos. O que mudou, claro, foi essa velocidade aqui, ó. Então, se demorou 4 segundos. E aí, você tá gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! E ele foi sendo arrastado a 3 metros por segundo. Então 3 vezes 4 vai dar 12 metros. Então tudo isso aqui agora equivale a 12 metros. E com essa distância de 12, aquela distância de 4, pode fazer um Pitágoras de novo para encontrar essa distância resultante. Ou você pode só pegar essa velocidade e multiplicar pelo tempo, que é igual a 4, que vai dar uma distância resultante de 4 vezes raiz de 10 metros. Então a grande sacada, a conclusão que eu quero que você entenda é que o tempo de travessia não depende da correnteza. O tempo de travessia só depende dessa velocidade que está na direção perpendicular entre as margens. Você sempre vai separar os movimentos, A ideia de usar o princípio da independência é justamente essa. Você separa o que acontece nessa direção e o que acontece nessa direção. Essas duas direções, uma não interfere na outra. Então vou deixar anotadinho aqui para você não esquecer disso jamais. A ideia é que será o mesmo tempo de travessia. Toma cuidado só com a pergunta, tá? Se ele perguntasse assim, qual barquinho que teve maior velocidade? Aí tudo bem. Aí faz sentido, Dá para diferenciar. O que teve mais velocidade foi o segundo barquinho, que está numa correnteza mais rápida, Está numa correnteza maior. Então ele realmente saiu com mais velocidade, mais rapidez, percorreu uma distância maior. Essas perguntas sim vão fazer diferença. Agora, tempo de travessia, se o barquinho é o mesmo, a largura é a mesma e ele está apontando diretamente na margem oposta, não importa se tem correnteza, se não tem correnteza, se a correnteza é forte, se a correnteza é fraca, isso nunca vai afetar esse movimento de travessia. Agora, pode ficar um pouco mais interessante se a gente muda a orientação do barquinho. Aí sim vem aquela questão que é a questão mais chatinha da prova, que ele vira o barquinho para o lado para tentar compensar a correnteza e fazer uma travessia perfeitamente em linha reta. Ele quer chegar exatamente na margem oposta. Sei lá, tem um grupo esperando por ele. Ele não pode ser carregado pela correnteza. O grupo está exatamente do lado oposto. Ele tem que ir lá socorrer aquela galera. Então ele tem que virar o barquinho um pouquinho para o lado para tentar compensar a correnteza e conseguir uma travessia retilínea. E aí? Se o barquinho for o mesmo, a correnteza for a mesma, ele só muda o ângulo. Qual você acha que vai atravessar mais rápido? Qual você acha que vai sair com mais velocidade, percorrer a maior distância? Vamos fazer toda a análise de novo com valores numéricos. Aqui eu só vou mudar um pouco os valores que eu coloquei antes, tá? Imagine que a velocidade do barquinho é de, por exemplo, 3 metros por segundo, tá? Então aqui eu tenho toda essa velocidade de 3 metros por segundo e a correnteza será de apenas 2 metros por segundo. Estou escolhendo esses valores só para ficar um pouco mais fácil de desenhar, tá? Não tem nenhum motivo especial não. Até porque para ele conseguir compensar a correnteza, você concorda comigo que o barquinho tem que ser mais rápido do que a correnteza. Por isso que eu mudei um pouco os valores em relação ao exemplo anterior. Tá, faz aí de cabeça. Quanto tempo leva para ele atravessar? Qual é a velocidade resultante? Faça a mesma coisa que nós acabamos de fazer. Eu vou mudar a distância, a largura do rio, para facilitar os nossos cálculos de novo, tá? Imagine que essa distância toda, a largura do rio, agora é igual a 6 metros, por exemplo, tá? Então já conseguiu descobrir que o tempo de travessia vai ser de 2 segundos, certo? Apenas 2 segundos. Se ele está a 3 metros por segundo nessa direção da travessia e ele tem que atravessar nessa direção apenas 6 metros, então acabou. 3 metros, fez a travessia. Só que ao mesmo tempo ele foi sendo arrastado aqui para o lado. Vamos colocar essa velocidade resultante. Faz aí já um Pitágoras de cabeça. 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, 9 com 4 dá 13. Então a velocidade resultante do barquinho vai ser raiz de 13 e mais ou menos por aqui, raiz de 13 metros por segundo.
Então ele acabou sendo levado um pouquinho para o lado, a sua trajetória será nessa diagonal, e a gente consegue descobrir mais uma vez o quanto que ele foi carregado para o lado, né? Qual foi a distância ao longo do rio que ele foi sendo carregado. 2 segundos sendo carregado a 2 metros por segundo, então essa distância horizontal ao longo do rio será de apenas 4 metros. Ele foi carregado 4 metros aqui para o lado. Bom, ok, tranquilo, só que não foi exatamente na margem oposta, né? Ele acabou indo um pouquinho na diagonal. Se o grupo estivesse esperando por ele aqui, ó, situação de risco, né? Situação de vida ou morte, ele vai acabar chegando em outra posição e pode ser um problema dependendo da situação. Logo, vamos agora inverter o problema. O que ele quer fazer, na verdade, é isso aqui, ó. Ele vai virar o barquinho um pouquinho para a esquerda para tentar compensar essa correnteza para a direita. Olha só como que vai mudar o problema, hein? Vou colocar minha velocidade de 3 metros por segundo nessa direção e a velocidade da correnteza para a direita a 2 metros por segundo. Bom, aqui pode ficar um pouco estranho, porque não vai formar aquele triângulo retângulo bonitinho que a gente está tão acostumado, né? Geralmente você bota uma na vertical, outra na horizontal e a restante já fica na diagonal. Naturalmente você percebe que ele vai na diagonal, só que aqui não. Aqui, quando eu somar os vetores, eu quero que a resultante fique reto, diretamente na margem oposta. Vamos colocar aqui aquela regra da bundinha na cabecinha, bota um vetor depois do outro. Então aqui, no final do vetor de 3, velocidade própria do barquinho, eu coloco a velocidade da correnteza de 2 metros por segundo para a direita. E ao final da velocidade da correnteza, eu coloco a velocidade própria do barquinho nessa diagonal, para cima e para a esquerda. Na verdade, eu acabo aplicando aqui a regra do paralelogramo, né? Mas tanto faz, regra do polígono, paralelogramo. O que importa é que no final a velocidade resultante fica para cima, perfeitamente nessa direção vertical, o que faz com que a sua trajetória seja exatamente nessa linha reta até chegar na margem oposta. Mas e aí, quanto é que vai dar essa velocidade resultante? Será que ele acaba ficando mais rápido, mais lento? Vamos fazer um Pitágoras de novo? Só que agora no Pitágoras, eu quero que você repare o seguinte, a nossa hipotenusa não é a velocidade resultante. Dá uma olhadinha nesse triângulo que aparece aqui, ó. Consegue enxergar? Essa é a hipotenusa, esse aqui é um cateto e a resultante é outro cateto. Então, na hora de aplicar o teorema de Pitágoras, a resultante vai acabar ficando menor do que essa velocidade de 3 metros por segundo. Vou fazer aqui no cantinho para você entender direitinho como é que fica esse teorema. Como é que fica esse cálculo da velocidade resultante, ó. Vai ficar 3 ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, certo? Que é igual a velocidade resultante ao quadrado, que é o vetorzinho que eu fiz de verde, mais 2 ao quadrado, que é o outro cateto, né, que ficou ali pontilhado, mas seria o vetor de azul, certo? Bom, 3 ao quadrado dá 9, aqui fica 2 ao quadrado, que é 4, vai passar subtraindo, 9 menos 4 vai dar 5, e no final tira uma raiz. Então já posso apagar, já deu para fazer rapidinho. Essa velocidade resultante é igual a raiz de 5 metros por segundo. E melhor ainda, eu vou fazer aqui na calculadora raiz de 5, para a gente poder chegar num cálculo mais exato, né? O mais exato possível. Então a raiz de 5 é mais ou menos 2,2. 2,23 que eu vou aproximar para 2,2. Então essa é a velocidade dele nessa direção, ó. Então vai, me responde aí. Qual barquinho que fica mais rápido? Qual que vai atravessar primeiro? Ah, e claro, lembrando que a distância aqui, ó, a largura do rio é a mesma, viu? Então aqui também vão ser 6 metros para poder chegar na margem oposta. Primeira coisa, em questão de rapidez, o primeiro barquinho está mais rápido. É só você olhar para a velocidade resultante, né? Esse raiz de 13, eu não preciso nem fazer na calculadora para saber que é maior do que 2,2. Agora, e no tempo de travessia? O tempo vai ser mais curto também no barquinho de cima, na primeira situação. Lembra que tinha dado 2 segundos? Porque a velocidade na direção vertical era de 3 metros por segundo e essa distância era de 6 metros. Então a gente fez de cabeça 2 segundos. Agora, olha para esse outro barquinho agora. A velocidade dele na direção vertical é de 2,2. Ah, professor, eu não vou usar o 3 aqui? Não, você não vai usar o 3 está na diagonal. Você tem que pegar a velocidade naquele movimento, naquela direção, sempre separando horizontal de vertical. Ou, se tiver um pouco torto, né, pode separar também, mas escolha sempre direção vertical, que não depende da correnteza, e a horizontal, que dependeria da correnteza. Então, na direção de travessia, a velocidade é de 2,2 metros por segundo. Faz então de cabeça quanto tempo demora para atravessar 6 metros. De cabeça não, porque
porque 2,2 não é muito fácil, né? Vamos fazer aqui com você nesse cantinho. Tempo é igual a distância sobre velocidade, né? Então vai ficar que a distância é de 6 metros, só que a velocidade é de apenas 2,2. Vou usar aqui minha calculadora. 6 sobre 2,2. Demora 2,7 segundos aproximadamente, tá? Então vou apagar aqui, já vou deixar a resposta. Ele chega no X após um tempo de aproximadamente 2,7 segundos, sendo que aqui ele chegava em apenas 2 segundos. Conclusão, tá? Conclusão final. Para tentar compensar a correnteza, em outras palavras, toda essa conta que a gente fez, tá? Em outras palavras, ao tentar compensar a correnteza, ele gasta velocidade. Ele está desperdiçando parte da sua velocidade para tentar equilibrar essa velocidade horizontal. E ao gastar parte dessa velocidade na direção de travessia, sempre acaba sobrando uma velocidade menor do que poderia. Então, basicamente, na primeira figura, ele usa todo o seu potencial, né, todo o seu poder de velocidade, que é de 3 metros por segundo, para atravessar. Aqui, na segunda situação, não. Como essa velocidade fica na diagonal, ele só usa um pedacinho de 2,2 metros por segundo para conseguir atravessar, né? A outra parte dessa velocidade, né, como se fosse a outra componente dessa velocidade, está sendo desperdiçada para a esquerda, a fim de equilibrar a correnteza para a direita. Então, assim, professor, qual que é o melhor? Depende, né? Depende, não dá para ficar, né, marcando dessa forma o que é melhor ou pior. Depende do seu objetivo. Se o objetivo é menor tempo, então sempre mantenha o barquinho apontando para outra margem. Ah, mas eu vou ser levado pela correnteza, né? Eu vou ser arrastado. Não importa. Você vai atravessar sempre no menor tempo, apontando diretamente para outra margem, usando toda a sua velocidade própria com o objetivo de atravessar essa distância, essa largura do rio, certo? Agora, se o seu objetivo for, não, eu quero a menor distância, eu quero chegar lá na distância mais curta possível, que é justamente essa linha reta, sem ser na diagonal, certo? Então, vira o barquinho um pouquinho para o lado, que você faz sempre a distância mais curta. Mas significa que a distância mais rápida, você vai chegar no menor tempo? Nem sempre o mais curto é o mais rápido, depende também da velocidade. E ao compensar o barquinho para o lado, a sua velocidade na direção de travessia acaba diminuindo. Então vamos escrever aqui para não confundir as coisas, tá? Quais são as características dessas duas opções? Aqui ele vai mais rápido e atravessa também no menor tempo, tá? A velocidade dele aqui fica maior e também ele leva menos tempo. Não que a velocidade resultante seja importante na travessia, né? Mas a gente viu que a velocidade resultante raiz de 13 é maior que 2,2. E na segunda situação, a única vantagem, digamos assim, né? A única característica que pode ser observada é que é a menor distância. Então aqui a distância mais curta possível seria para compensar a correnteza e atravessar em linha reta. Prontinho, espero que tenha entendido. Agora você sabe essas diferenças entre manter o barquinho reto, correnteza mais fraca, correnteza mais forte, virar o barquinho, tudo baseado no princípio da independência dos movimentos. Então lembra disso, sempre separe qual direção que você está analisando, qual que é a distância nessa direção e qual que é a velocidade nessa respectiva direção. Muito obrigado e até a próxima aula.